Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu Eustáquio André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, que me traz uma imensa alegria hoje. Todos os dias, para mim, são alegres em termos de vida inteligente, mas hoje é especial. Hoje, 27 de julho de 2023, o Vida Inteligente completa 18 anos no ar. A maioridade é aos 21, né? Mas aqui, 18 anos. 18 anos nós estamos no ar. O Vida Inteligente projetou muita gente, o Vida Inteligente foi projetado por muita gente, pessoas que passaram, pessoas que permaneceram, pessoas que virão. Uma grande alegria de estar servindo a lei, como a gente diz, porque se nós não estivéssemos servindo a lei, não estaríamos aqui agora, nem mantendo o programa 18 anos no ar sem nenhum tipo de ajuda. Tivemos pequenos patrocinadores, que era mais, como é que se diz, figurativo do que participando realmente como contribuintes para manter. Um programa sempre tem custos, todo mundo que faz alguma coisa sabe. Menos, mais, todo mundo sabe que de graça nem relógio trabalha. Então é isso. Mas é uma grande alegria, quero compartilhar essa felicidade com todos vocês, alguns fiéis todos esses anos, outros que se somaram durante esse período e outros que certamente virão, porque o Vida Inteligente vai continuar. O Vida Inteligente vai muito além dos nossos convidados. O Vida Inteligente fica. Convidado, entra, sai, aparece, vai embora, mas o Vida Inteligente permanece. E hoje, nessa data festiva e especial, eu quero tratar de um assunto que a gente vem tratando há 18 anos, que é iniciação e fraternidade. Então, todo mundo fala nisso e hoje nós vamos ver como é que é iniciação e fraternidade na prática. Porque falar é muito bonito, estudar é muito bonito, isso e aquilo. Eu quero ver na prática isso aí. E para quem conhece bem isso, vai ser fácil nos retratar, porque é uma pessoa super experiente. Eu conheço há pelo menos 3 décadas. Já esteve aqui conosco algumas vezes e virá outras, com toda certeza. Mas é uma pessoa com tremendo conteúdo, com tremenda experiência e que vai falar pela sua experiência. Então, ele não leu em lugar nenhum, não aprendeu em lugar nenhum, a não ser no exercício próprio, claro. A gente aprende nos livros, nas revistas, filmes, e depois a gente faz a nossa própria experiência para poder compartilhar. E ele, que é o meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi, está aqui para conversar com a gente e é o nosso convidado especial. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem, Eustáquio? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo o convite. É sempre um prazer, uma alegria participar com você aqui do Vida Inteligente. Tá? Agradeço a todos vocês que estão acompanhando esse trabalho há tantos anos e, neste momento, prestigiando e apoiando esse trabalho. Muito obrigado pela presença de todos vocês que aí estão e, principalmente, minhas congratulações, minha satisfação e alegria, meus parabéns por esses 18 anos de Vida Inteligente, como você mesmo falou, durante tanto tempo assim, nenhum trabalho sério se sustenta, né? Se não for, nenhum trabalho se sustenta se não for sério, melhor dizendo, por tanto tempo. Nenhum trabalho sem carinho, sem amor, sem dedicação, sem perseverança, sem nobreza, sem altruísmo, se mantém por tanto tempo no sentido nobilíssimo de transmitir alguma coisa que seja de ajuda a um sustentáculo para todos aqueles que estão acompanhando e interagindo, formando um grande grupo, uma grande família coesa nesses tempos que estamos atravessando. Né? 18 anos não são 18 meses ou 18 dias. Verdade. E, para mim, particularmente, já que te conheço há tanto tempo, como você mesmo falou, há 3 décadas, acompanhando e testemunhando todo o seu trabalho, né? É uma honra e uma satisfação fazer parte disso, de alguma forma, e estar presente hoje
neste momento, neste 18º aniversário do Vida Inteligente. Por falar nisso, eu quero que você fale um pouco, que você, assim como eu, nós temos os mesmos ideais, praticamente os mesmos ideais, trabalhamos em favor da lei, né, em favor da iniciação, em favor da fraternidade, e você tem um instituto, se é que eu posso chamar assim de instituto, que é o Pilares de Hermes, que não sei quantos anos está no ar, como você vai dizer agora, e que também faz um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro e fora dele. E me fale como que você, nesse dia festivo, como você compartilhar com as outras pessoas para, inclusive, incentivá-las a iniciarem novos projetos, a continuarem os seus projetos que não andam muito bem, digamos assim. Como é que você mantém há tantos anos o Pilares de Hermes, que eu sei que não é fácil arrumar contribuição para coisa séria? Não, nada fácil, realmente nada fácil. Muito obrigado por essa oportunidade, Eustáquio, uma vez que é tão valoroso isso que não foi combinado. Você espontaneamente se propõe, né, a que eu faça, que eu sou ruim de marketing pra caramba e nem imaginava que pudesse ter essa oportunidade. Eu normalmente, de uma forma até natural, não faço propaganda, é muito raro. Quando Estamos no mesmo time, jogamos no mesmo time. Jogando no mesmo time, com toda certeza. O Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, né, foi fundado por mim, né, e recebo auxílio de pessoas muito próximas e muito queridas que contribuem nessa transmissão de conhecimento. Ajuda essa que em nenhum momento foi financeira, né? Trabalhamos, obviamente, com uma ou outra doação, com um trabalho realmente hercúleo. Como você falou, não é nada fácil. Não. Os patrocinadores, quando eles aparecem, são espontâneos, e mesmo assim, na medida que eles podem contribuir, né? Evidentemente, dentro da sua humildade, pessoas realmente desinteressadas de qualquer outra questão a não ser a base do que o Pilares transmite, né? Do objetivo inicial, que é o autoconhecimento e a autorrealização do ser humano. Tá? Em virtude disso, estamos abertos no plano físico desde 1996. Olha só. Aqui no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá? E há pouco tempo atrás, pouco antes da pandemia, me veio, né, um esclarecimento a nível psíquico que Pilares de Hermes, em verdade, ele surge, e me foi autorizado a falar isso, em 3.254 a.C., no Egito. E ressurge no plano físico em 1996, por meu intermédio. Tá? Então, nós temos diversas atividades, sempre dentro do ramo do conhecimento, do autoconhecimento e da autorrealização. Tá? E, desde pouco antes da pandemia, e aproveitando justamente esse período, nós incrementamos o canal e o trabalho online, que obviamente permanece e vai permanecer, porque isso veio para ficar, e o Pilares, por intermédio do seu canal e das lives e dos convites, assim como agora eu costumo aceitar e continuar o trabalho pelo Pilares de Hermes, né? Isso se expande cada vez mais, como é o propósito do alto para, principalmente, de uma forma o mais humilde possível, transmitir o que é importante em termos de autoconhecimento e autorrealização e despertar da consciência para todos aqueles que começam a sentir interiormente aquele algo mais que leva ao verdadeiro caminho em meio a esse Kali Yuga que estamos atravessando já há bastante tempo, e especialmente nesse período imediato dos últimos anos e dos próximos que virão,
até justamente virarmos esse processo vibracional planetário para algo mais substancial em termos evolutivos. Inclusive foi o tema da nossa conversa, né, Kali Yuga? Acho que nossa última conversa aí, né? Foi sobre Kali Yuga. Muito esclarecedor. Paulo, eu convidei você hoje porque desde que eu te conheço, nossa, já faz tempo, quase 30 anos, falei se não for mais um pouquinho, você está nessa área e você vivenciou tudo que você vai falar hoje. Você sempre foi uma pessoa dedicada, vi alguns lugares que você frequentou, fui dar uma palestra certa 20 anos atrás num lugar que você me levou lá no Rio de Janeiro, você lembra bem, né? Era um grupo uma irmandade espiritualista. Isso, um grupo seríssimo, um ambiente harmonioso, me senti muito bem. Você que conviveu com a iniciação, eu quero, antes de mais nada, e você que é especialista em Egito, gosta muito da história do Egito, vivenciou, já foi lá, já esteve, eu quero que você faça um paralelo entre a iniciação desde os seus primórdios até nós trazermos isso para hoje, que é o objetivo dessa nossa conversa hoje, e daí da iniciação trazer para hoje e depois mostrá-la na prática. Porque, como eu disse no começo aqui, na abertura, falar de iniciação, isso e aquilo, é uma história. Você praticar a iniciação, às vezes as pessoas nem sabem o que é praticar a iniciação. Então, com a palavra, você. Vamos lá. Em verdade, praticar iniciação é algo simples. E por ser simples, às vezes é assustador, porque é algo totalmente transformador. Eu experimentei ao longo da minha vida, né, inserções como membro de algumas sociedades secretas, não vou negar, né, tais como a Rosa Cruz, a própria Biose, enfim, a própria Irmandade que você mencionou, que é a IEV. Mas a questão é estar nesse meio, né, e procurar realmente aprender. E, como em qualquer outro lugar, ou em nenhum lugar, tudo nesta vida é um filtro. E dentro desse filtro, que é feito por você, dentro do seu propósito, dentro da sua consciência, do seu objetivo, né, você vai descobrindo, obviamente, principalmente pela prática e pela aplicação desse conhecimento e do que a iniciação traz, o diferencial em relação ao que está escrito e o que está subtendido e entrelaçado nas entrelinhas do conhecimento que está ali, embora não esteja escrito propriamente. E isso é uma questão interior que, com o tempo, vai se desenvolvendo, desde que você exercite em sua vida todo esse processo. Tá? E isso está longe da perfeição, evidentemente. Muitos erros nós cometemos, somos falhos, nós estamos num planeta de endividados espiritualmente, mas cabe a cada um trilhar esse caminho. E uma vez que você dá o primeiro passo, todo o seu, vamos dizer, staff espiritual acompanha junto, sempre te auxiliando. Tá? Embora, ao contrário do que muita gente imagina, acredita e até mesmo pratique, isso jamais pode ser uma dependência. Tá? Depender de um staff espiritual, depender de seres, depender de entidades, ou seja, trilhar sua vida nesse processo quando, em verdade, eles auxiliam para que cheguemos no ponto que eles estão, que é um caminho que só nós podemos traçar. E o primeiro passo para isso é sempre nosso. O trabalho é sempre e principalmente nosso. Tá? Então, muitos, obviamente, por estar em momentos diferenciados no seu próprio ritmo, ficam pelo caminho, pelo aprendizado. Mas como temos
todo o tempo do mundo, a nível do eterno, né? E pelas encarnações sucessivas, o divino nos oferece a todo segundo uma oportunidade de crescimento e de visualizar e trabalhar as verdadeiras prioridades em nossas vidas, em vez de fugir para outras prioridades que nos levam a lugar algum. Isso também está dentro do conhecimento oculto, conhecimento e prática iniciática, onde o fator motivacional é o mais importante. Qual o motivo que te leva a fazer o que você faz, a buscar o que você busca? Esse é o cerne do processo iniciático, que não deixa de ser uma prova. Você falou em Antigo Egito. No meu caso particular, quando estive lá, me foi mostrado de uma forma muito clara que foi numa visita a um templo. E eu fui levado a um estado, e nesse estado alterado de consciência me veio claramente: não existem testes, pelo menos para mim. Eu não posso colocar de uma forma geral. Mas sim. muito claro, pelo menos para mim, não existem testes. É tudo para valer o tempo inteiro. Isso, obviamente, não é nenhuma novidade para quem trilha determinados caminhos. Mas, naquele momento, para mim, veio com uma tal intensidade, né? E esse tipo de coisa simples e óbvia, que todo mundo conhece, entra por aqui, mas não permanece aqui, que é o mais importante. Quando aquilo começa a fazer parte do seu ser, existe uma transformação interior. Então, é que você percebe, como nesse caso, esse exemplo que eu estou dando, em que não existem testes, é tudo para valer o tempo todo, são provas, né? Que não devemos desperdiçar um segundo sequer em nossa vida. E justamente trilhar o caminho da melhor forma possível, aprendendo com os erros. Então, o cerne, por exemplo, das iniciações egípcias antigas, em que se corria risco de morte, não só no Antigo Egito, mas nas civilizações antigas de uma forma geral, na antiga Índia, os Vedas anteriores aos hindus, no Tibete, principalmente na raiz que deu origem ao Tibete, que vale a pena uma pesquisa, um aprofundamento, que é justamente a civilização ali do Monte Kailash, a antiga civilização do Monte Kailash, que é a morada de Shiva, onde existe uma peregrinação hoje, que se faz, aliás, já há muito tempo, fantástica. Monte Kailash, à beira do Lago Mansarovaru, ali é proibido sobrevoo e a escalada no monte. Olha. Você não pode escalar o monte. E a civilização que ali permaneceu durante muitos anos e que grande parte dela se interiorizou para as civilizações intraterrenas, civilização Tansung ou os Shangshung, tinha um processo iniciático muito sério, muito rigoroso, que deu origem mais tarde ao que conhecemos hoje como os tibetanos, o Tibete, de uma forma geral. Então, são coisas, elementos transmilenares, onde, em todo momento, o processo iniciático, que é um processo natural da vida, né? Mas colocado de uma forma muito mais objetiva, dentro de um conhecimento mais sério, mais fechado, aberto somente para aqueles que realmente buscam algo superior, dentro de si, principalmente, né? Encontramos isso em muitas civilizações. E o Antigo Egito foi um mestre dentro desse processo. Tanto que vemos nas escolas vindas da Atlântida e que no Antigo Egito ficaram conhecidas, e o próprio Pilares de Hermes fez parte disso no passado, né, das escolas do Olho de Horus, do Ujjat, da escola de Ptah e a escola de Thoth,
que depois veio a ser conhecido como Thoth Hermes, a partir justamente de Imhotep Hermes Trismegistus, né? Temos, séculos mais tarde, pelas compilações e iniciações gregas, a partir do Antigo Egito, a sabedoria que está no Kybalion, onde se diz que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aqueles buscadores sinceros e honestos e nobres, né? Nobres no sentido da sua nobreza, da busca na nobreza do seu caráter, em se utilizar desses conhecimentos que, a partir da queda Atlântica, foram fechados, para essa reabertura interior, uma vez que a humanidade ela passa novamente por esses tempos, desde o reinício ao final da Atlântida até hoje, por um recondicionamento, uma maturidade e uma depuração vibracional evolutiva. Então, determinados processos de conhecimento e as respectivas iniciações são alavancas que adiantam e economizam muito tempo, muitos anos de embates infrutíferos daqueles que buscam algo de uma forma até mesmo irresponsável. Nas iniciações egípcias, principalmente, existiam, como em toda iniciação, mas principalmente lá, as respectivas etapas, onde você recebia, por exemplo, um código, uma palavra de passe, uma senha, um identificador para o acesso a determinados setores do templo, que eram simbolismos do ser humano e do seu acordar. E a partir desse acordar, o indivíduo, ao longo da vida e do processo de conhecimento, passava por uma iniciação que levava a outra, que levava a outra, que levava a outra, e assim é na nossa vida, de uma forma espontânea ou uma forma direcionada, né? Onde cada iniciação ou cada processo de autoconhecimento te levava justamente a um ganho simbólico de um elemento físico, como um símbolo, uma palavra de passe, como um código mantrâmico, né? E a respectiva cor. Nós temos isso nas iniciações tibetanas, hoje do budismo tibetano, da mesma forma. Então, Paulo, antes de você prosseguir, só um minutinho assim, só. Me defina assim a iniciação, porque quando a gente fala, e todo mundo que a gente conversa tudo bem. sobre iniciação, ele pensa que é um negócio só para pessoas especiais. Não. Tem rituais, é isso. São pessoas especiais. Eu ia chegar nesse ponto. Ótimo. A iniciação, nós vivemos um processo iniciático diário. Todo dia, qualquer um, né? O termo iniciação ganhou peso justamente pelo estudo e práticas dos chamados mistérios, né? Onde o indivíduo é iniciado naquele conhecimento, né? Eu conheço um monte de iniciado ao longo dos séculos e aqui agora não conheço ninguém terminado, porque não tem término isso, né? É um processo constante evolutivo em direção ao Criador, em direção ao Eterno, em direção ao incognoscível, que é o todo, né? Onde o tudo está no todo, o todo está em tudo, principalmente dentro de nós, dentro de você. É essa descoberta que é a principal, a redescoberta desse processo, de você comungar com o seu eu divino, que é o objetivo máximo. Até lá, nós vamos batendo com a cabeça aqui e ali, porque o erro faz parte do crescimento. Nós aprendemos com o erro, aprendemos com o negativo. Agora, o que não pode é insistir e reproduzir o erro. Então, o processo iniciático é, em verdade, algo simples. Iniciação é iniciar-se, qualquer coisa. Eu estou numa aula de matemática. Caramba, eu nunca vi essa equação que o professor está me ensinando. Eu estou vendo isso pela primeira vez. Esse professor está me iniciando naquela equação que eu não conhecia. Agora eu conheço. O que eu vou fazer com aquela equação é meu livre-arbítrio.
Estava em meu destino, em minha programação divina, ter acesso em algum momento àquele conhecimento, àquela equação que o professor estava me passando, né? Por exemplo, A2 mais B2, A2 igual a B2 mais C2, teorema de Pitágoras. Uma hora você vai aprender isso de alguma maneira, isso vai ser apresentado a você. O que você vai fazer com isso depende de você, depende de cada um. É esse processo que estabelece um caminho. Esse caminho é em direção a uma meta que todos precisamos ter, mas a gente aprende no caminho, com nossos acertos, com nossos erros, com as nossas escandas, com as nossas nidanas, né? Então, o processo iniciático não é algo somente secreto, oculto, para pessoas escolhidas, especiais. O processo iniciático ele está no dia a dia, a todo momento, para qualquer um, né? A questão é você tornar aquilo importante e sagrado na sua vida, de acordo com a importância que você dá àquilo, ou não. Então, iniciação é você ser iniciado a um novo conhecimento, a uma nova atividade. Ponto. Em verdade, é isso. Eu gostei do paralelo que você fez aí com a escola. É o cerne da questão. Eu gostei do paralelo da escola. É muito bacana. Você tem toda a razão. Você explicou de uma forma muito simples. Quando te apresenta uma equação, você está se iniciando naquilo, algo. Então, no nosso cotidiano, você falou, é iniciação a todo momento. Claro. A sua avó chega para você, vem cá, meu filho, você quer aprender a fazer esse bolo aqui? Esse pãozinho aqui, esse pastel? Eu já sei, vó. A receita você já... Ah, mas eu não te ensinei o pulo do gato da família. Esse ingrediente aqui, nesse momento, dessa forma, batendo assim, assim, assado. Ah, é isso que dá o gosto especial? O sabor especial é este detalhe aqui. Você acabou de ser iniciado em algo que você não conhecia e que vai transformar a sua vida e a dos demais, porque todos vão te procurar para comer a sua receita. Verdade. E a sua receita vai fazer bem para você, porque você vai se sentir bem em servir as pessoas. Me traça um paralelo entre iniciação e misticismo, porque isso existe uma confusão muito grande também e gera perdas pelo caminho, vamos dizer, né? Então, antes disso, eu vou só terminar a questão que eu estava no Antigo Egito. Vamos lá, desculpa. Então, você vai ganhando esses códigos e a cada etapa iniciática, dentro de um sentido mais oculto, né, de acordar interiormente, você chega a uma grande frase, a uma grande sentença, no final das contas, que você vai ganhando ao longo do tempo e aquilo começa a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeça. Por que eu, antes de entrar na tua pergunta, por que eu sempre insisto em lives nessa questão acordar versus despertar? Porque hoje em dia, nesse caso aqui da iniciação no Antigo Egito e em outros processos, esse acordar vai te levar ao despertar, dependendo de você. Tá? É a velha frase, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Na verdade, em verdade, é você que se escolhe. Sim. Então, muitos acordam, raros despertam. Existe uma diferença muito grande. Porque hoje em dia é muito comum confundir isso. Porque a palavra despertar está na moda. Porque vamos despertar a consciência, vamos fazer essa técnica para o despertar. Fulano está desperto. Tem tantos despertos já por aí, etc. Não. Despertar é algo muito sério, muito profundo. Um ser desperto é um Paramahansa Yogananda, é um Sai Baba, é um cara desses. Despertar mesmo é para um cara desse. A maioria está acordando. A maioria só abriu os olhos, deitado na cama. Alguns se sentam. Outros poucos se levantam e ficam em pé. Mais raros ainda saem do quarto, vão à cozinha e muito menos saem de casa. Então, o processo de acordar passa por diversas etapas, a sua escolha, sempre na nossa escolha, para alcançar um despertar. E o despertar é algo definitivo.
da sua comunhão com o seu eu divino. Dentro disso, existe, já de uns tempos para cá, uma deturpação, um mau entendimento. Não digo má interpretação, porque existem elementos como esse, misticismo, que não cabem interpretações. Existem conhecimentos onde não cabe interpretação. Então, o processo iniciático também entra dentro dessa questão que eu vou abordar rapidinho daqui a pouquinho, respondendo a tua pergunta. Né? O que é místico? Misticismo é o estudo e prática das leis naturais, como isso acontece no universo e dentro de você, que é um micro-universo dentro do macro. Isso é que é um misticismo. O que é o misticismo visto hoje em dia? É visto como algo pejorativo, fantasioso, sem dúvida, algo piegas, beirando o fanatismo, fora de uma realidade, quando místico, na verdade, é um termo ligado não somente às leis da natureza, ao seu processo de desenvolvimento interno, interior, como também uma experiência totalmente pessoal, insubstituível e único. Uma experiência espiritual, um insight profundo, um acordar para o despertar, uma experiência ufológica, num contato, numa abdução, que mexa com o seu interior, que mexa com a sua energia Kundalini, que te traz experiências que só você vivenciou, você entende, não tem palavras para expressar, e só quem passa por isso entende, isso é uma experiência mística. Uma experiência mística e misticismo, em realidade, é isso. Não é um entendimento geral que a maioria coloca como leiga, como não iniciado. Ou seja, aquele que não adentrou ou foi adentrado, entre aspas, no conhecimento e na prática desse processo, principalmente interior. Tá? Então, o místico está ligado à iniciação, porque a iniciação geralmente te traz essa experiência mística interior, porque a iniciação não deixa de ser, além de um acesso ao conhecimento, uma outorga do alto de energia, de esclarecimento, aquele clique que dá dentro de você, em que você não volta mais a ser o que era, né? Isso é uma experiência mística a partir de um processo iniciático. Quais são esses gatilhos? O que provoca esses gatilhos, ô Paulo? Esses cliques que você fala, que eu já experienciei, creio que você também, né? Sim. O que é isso? Somos nós próprios? É alguma mágica? Alguém que faz isso? Não, não é mágica. Isso você vai entrando em conexão, obviamente, com o seu verdadeiro eu, de uma forma muito sutil. Sim. Na maioria das vezes inconsciente. Esse processo é transformador para, posteriormente, ser um processo transmutador. Transformação é passivo de reversão. Transmutação é alquimia. Transmutou, está transmutado, não volta atrás. E o que é isso? É uma aceleração vibratória, em termos de frequência vibracional, de todos os seus componentes. Tudo que compõe, até a nível subatômico, os seus corpos e o seu processo de consciência, colocando o seu verdadeiro eu para fora. Uma vez que você começa esse processo, essa conexão se dá, e existe, obviamente, um processo de lá para cá. Como Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá. Ou seja, você entra em comunhão com uma questão espiritual que muitas vezes ignoramos e que entra numa reação em cadeia a partir de um movimento que você faz e o reflexo desse movimento cósmico para você, né? Em contrapartida, esse movimento cósmico já tinha iniciado também aguardando o momento certo para você responder a esse momento. Isso tudo é um processo místico. E esse processo místico, espiritualista, ocultista, até mesmo magista,
dentro da iniciação, vai, em algum momento, que nós não sabemos quando, provocar esse clique. Não é algo planejado ou programado por nós. Verdade. Se fosse assim, não é. Todo mundo hoje, ou pelo menos quem entrasse nesse caminho, já seria mestre, já seria, enfim, já seria um bodhisattva, seria uma grande, um grande ser já beirando a divindade. E não é assim que a coisa funciona. Cada um tem o seu momento, por seu próprio processo evolutivo, a partir de suas escolhas, e carrega, né? E a sua disposição, obviamente, de transmutar isso tudo. Então, por isso que eu disse antes, não sou só eu que digo, evidentemente, mas digo num processo relativo a uma experiência minha, pessoal, que se dá, obviamente, com a grande maioria também, que isso não é planejado. Ou seja, o processo de... Primeiramente, vamos lá. O processo de crescimento espiritual, ele se dá no momento que tem que se dar para cada um. Não adianta apressar isso. Não adianta forçar isso. Existem elementos que vão alavancar e contribuir para o processo. A iniciação é um deles, que pode te levar a uma experiência mística. Essa experiência mística vai abrir portas para o seu crescimento, para o acordar e o despertar. É um processo definitivo. Tá? Por isso que conhecimento, iniciação, aí chegando no cerne que você perguntou, e o motivo desta live, é um processo para você aplicar. Conhecimento e iniciação não aplicado na sua vida é patrimônio que você joga no ralo. Conhecimento e experiência iniciática não é para você enfileirar na estante, na prateleira, só para dizer que tem. É para você aplicar na sua vida. Como o exemplo da receita, você aprendeu a receita para quê? Para que um conhecimento chega para você? Por que você passa por um processo iniciático, seja ele espontâneo ou, na maior parte das vezes, direcionado onde você se permite para isso? É para acumular? Claro que não. Se aquilo chegou a você, se você teve o mérito de receber aquilo e passar por isso, é para você fazer alguma coisa com isso aí. Uma vez que nós busquemos o conhecimento também te busca. Então, é para você utilizar isso aí para o seu próprio desenvolvimento. Para quê? Para servir a humanidade, para servir as pessoas, para servir ao próximo, para além do serviço. Então, quando você, como acontece muito hoje em dia, principalmente pela internet, você pega, é iniciado, tem acesso a determinados conhecimentos, e você utiliza isso como comércio, e, na maioria das vezes, o indivíduo lê meia dúzia de linhas, já acha que é um místico, já acha que é um iniciático, já acha que é um mestre, não sabe nada, não compreende o cerne da questão, principalmente por não ter experimentado dentro de si aquele processo, não ter aquela vivência, e passa aquele conhecimento superficial para os outros, o que é pior, ele já está fazendo mal a ele mesmo. Pode crer. E se propõe a ensinar. Ensina errado e superficial e não deixa de ser, obviamente, responsável por aquilo, porque o outro que recebe vai interpretar a maneira dele e vai aplicar aquilo errado. Sim. Por isso que muito do conhecimento oculto iniciático não pode ser passado na totalidade e de uma forma clara, aberta, porque é algo leviano fazer isso. Né? É uma responsabilidade enorme. É preciso que o indivíduo esteja disposto e se prepare de uma forma ou de outra, pelo seu propósito de vida, para receber aquela iniciação e aquele conhecimento. E o que ele, como foi dito ainda há pouco, o que ele vai fazer com isso, aí é uma questão dele. Se ele vai criar escândalos ou nidanas com isso, vai estabelecer um karma com isso ou não, seja um karma positivo ou negativo, é de escolha dele. Então, nós temos, infelizmente, esse tipo de situação. Se você utiliza para o comércio, se utiliza para, principalmente, ego,
poder, porque eu tenho aquele conhecimento, eu sei mais que o outro, eu sou um mago, eu sou um bruxo, eu sou isso, sou aquilo, eu sou um iniciado. O cara que já se intitula isso, sem total humildade, você já pode descartar porque não está dentro do padrão. Não. Então, esse processo de crescimento, ele não tem tempo certo, ele demora. Quando você menos espera, depois de tanto tempo, é que você se vê diferente do que você era, fazendo o que você nunca pensou em fazer. E aberto para mais conhecimento e para um processo iniciático que só continua, nunca para. Então, a responsabilidade que se assume nesse processo é enorme, porque é autoconhecimento puro. E esse autoconhecimento vai te levar mais tarde a essa transmutação que te leva ao despertar definitivo. Por isso que o tema do nosso programa hoje, da nossa conversa, é iniciação na prática. Porque Sim. Na prática a teoria é diferente, né? Você tem que... Totalmente. Você tem, até mesmo para você criar cientificamente uma teoria, você tem que ter base. Teoria não é só aquilo que você acha. Eu acho que é isso, que acontece muito. Todo mundo já acha uma coisa diferente do que realmente é e assume aquilo como verdade. Isso não existe. O indivíduo está se enganando. A pessoa acha alguma coisa, eu tenho uma teoria que, uma tese que... Para você até criar uma teoria, você precisa de uma base fundamentada da ideia, aquela ideia precisa ser representada matematicamente, ter um fundamento físico, falando em termos científicos, para virar um axioma que vira uma teoria. Se essa teoria for comprovada experimentalmente, ela vira uma questão de comprovação e aplicação científica na prática. Tá? Isso vale para um processo filosófico. Quando o processo filosófico ele sai do lugar comum, que hoje em dia se faz muito, que é aplicar a filosofia sem chegar a um processo de crescimento, apenas debatendo ideias, e tendo, inclusive, ideias malucas, chamando isso de filosofia. Aplicar a verdadeira filosofia, a verdadeira arte e a verdadeira religião no sentido de reconexão, tá? No fundamento da questão de desenvolvimento interior, isso tudo são caminhos onde você comprova na prática uma teoria. Então, até mesmo para formular uma teoria, existem etapas e fundamentos a serem cumpridos, observados. Tá? Então, se você não aplica esse conhecimento no seu dia a dia, se você não aproveita aquela experiência iniciática no seu dia a dia, você está jogando aquilo fora e está girando em torno de si mesmo sem chegar a lugar nenhum. Se você aplica aquilo por questões egóicas, de interesse pessoal, ou sem verdade, em termos de avanço evolutivo, isso não ocorre, você continua girando em torno do mesmo lugar, jogando fora a sua reencarnação e tendo uma responsabilidade com as outras pessoas, se você passa isso adiante. Quando o processo iniciático de conhecimento iniciático ele é aplicado como deve ser, tá? Você acende esse farol interno que vai servir de exemplo para outras pessoas, sem, muitas vezes, você precisar abrir a boca. Muita gente, até mesmo em religiões que trabalham com psicomediunismo, não somente em religiões, mas na prática, na paranormalidade, muita gente considera erroneamente, por uma má interpretação ou má orientação, geralmente é uma má orientação, o cego guiando cego, que um desenvolvimento psicomediúnico, um desenvolvimento paranormal, é um avanço de consciência, um avanço espiritual, um desenvolvimento espiritual. Eu estou experimentando uma
abertura da minha vidência. Eu estou começando a abrir minha clareaudiência, minha sensibilidade, eu estou começando a perceber energias, elementos, vibrações ao meu redor, embora eu não veja. Eu estou com uma sensibilidade maior, eu estou começando a desenvolver psicometria, enfim. Eu estou começando a desenvolver essas características, ou uma delas, eu estou crescendo espiritualmente. Muita gente pensa isso. Nada mais enganoso do que isso. Desenvolvimento dessas particularidades não significam desenvolvimento espiritual. Só um instante para completar, que isso aqui é importante. Só um momentinho. Por favor. O mesmo ocorre, por exemplo, em práticas com técnicas de respiração, práticas de yoga, práticas de autodesenvolvimento, meditação. Fulano está meditando. Aí ele está começando a ter insights. Ele está começando a ter visões que ele não tinha antes. Está tendo acesso a outras realidades. Ele está começando a mexer com a Kundalini. Aí ele chega lá para o instrutor, para o mestre, instrutor nem tanto, para o mestre. Nossa, eu estou começando a ter isso. Existem técnicas que o senhor possa me passar para me aprofundar e aprimorar isso para o meu desenvolvimento espiritual, para o meu crescimento espiritual? O que o mestre vai responder? Vem cá, meu filho. O negócio é o seguinte. O desenvolvimento mediúnico. Você está começando a enxergar, ouvir, etc. Está aumentando esse potencial paranormal. Você está querendo técnicas, no caso aqui da meditação, para se aprofundar no processo, achando que está se desenvolvendo espiritualmente. Pessoa faz N técnicas, ou então estuda N livros, praticando ou não praticando aquilo, né, achando que está se desenvolvendo espiritualmente. Aí o mestre vai chegar e perguntar para você: vem cá, isso tudo que você está fazendo está te levando a ser uma pessoa melhor? Você está mais amoroso? Você está mais sociável? Você está mais gentil com as pessoas? Você está desenvolvendo mais a sua compaixão? Você está se sentindo bem? Você está auxiliando as pessoas que precisam? Isso é desenvolvimento espiritual. E não o que você pensa que está desenvolvendo em termos psíquicos. Você está abrindo uma clarividência. Para quê? O que você vai fazer com isso? Ou seja, mesmo no nosso dia a dia, o que a gente faz é um processo de prática de conhecimento e prática iniciática. Voltando à receita do bolo, voltando à equação matemática lá da lousa do professor, do quadro negro, do quadro branco, não interessa, do tablet, do celular, conforme a equação, o que você vai fazer com aquilo? Aquilo que você vai fazer vai te fazer uma pessoa melhor? Aquela receita de bolo vai te fazer você servir mais e melhor? Ser mais amoroso, mais gentil, mais compassivo, mais corajoso, mais perseverante, mais dominante, enxergando tudo e a todos de uma forma diferente, fazendo com que você avance interiormente e seja uma pessoa diferente. Sua frequência vibracional se altera em virtude disso aí. Se não for assim, você não está crescendo espiritualmente porcaria nenhuma. Perfeito. Aí entra o seu processo iniciático no ralo. Vai começar tudo de novo nas futuras encarnações. Porque não é um processo progressivo. Para você, por exemplo, chegar novamente nesta encarnação a esse processo de abertura, você alcançou um mérito onde você deve ter penado algumas encarnações para voltar a ter esse mérito nesta. Sim. Por alguma coisa mal feita lá atrás. Por exemplo, você foi um sacerdote egípcio. Usou isso tudo para domínio, para poder, para algo negativo que ocorreu muito.
às vezes você passa N encarnações depurando isso que você fez para ter uma outra chance de abertura numa encarnação futura. Isso acontece muito. Não é um processo paulatino, progressivo de uma para outra. O Paulo, para a gente entrar na segunda parte dessa questão, porque são casadas. Vamos lá. Geralmente, todas as escolas de iniciação são chamadas de fraternidades. Ah, sim, a fraternidade. Aí que nós vamos, esse que é a fraternidade, isso, a grande fraternidade branca que todo mundo fala, um monte de gente fala, fraternidade Rosa Cruz, fraternidade S, aquela, qualquer nome. Não existe, a meu ver, né, nessa minha caminhada aqui, eu acho que é impossível desassociar uma coisa da outra. Se você não ter todos os atributos que você acabou de dizer, que você falou em fraternidade, sem citar fraternidade, Sim. é impossível alguém se iniciar da mesma forma do processo espiritual. E não adianta ele uma ter... mão lava a outra, Eustáquio. Uma mão lava a outra. Isso tudo que foi dito aqui está totalmente ligado à questão da fraternidade, que é muito bonito no papel, muito bonito na prática. Eu quero ver na prática isso. Praticada hoje em dia, mesmo nos meios onde isso deveria se desenvolver, porque na sociedade em geral, no mundo, a gente não vê isso. A gente vê em grupos isolados, Isolados. que naturalmente são de pessoas que já têm um avanço consciencial diferente, né? Enxergam isso com naturalidade, mas ainda é pouco em relação ao que a sociedade humana em geral precisa. Inclusive, nos núcleos onde isso deveria ser uma constante, deveria ser algo natural, não é. Infelizmente, pelo próprio processo que a gente atravessa hoje, evolutivo, num momento de Kali Yuga, onde o ser humano, ele, em geral, vai deixando de lado valores fundamentais que levam à fraternidade, né? Em que isso deveria acontecer e não acontece. Hoje em dia, o que a gente tem, Eustáquio? Honestidade, sinceridade, altruísmo, nobreza de caráter, isso tudo e outras coisas, assistência, auxílio, isso tudo hoje virou palavrão, virou exceção. Quando você tem uma postura honesta, as pessoas estranham. Pode crer. Você trata bem uma pessoa. Transparência. Transparência choca. Transparência. Quando você acolhe, as pessoas, nossa, eu nunca fui tratado assim, você é uma pessoa diferente. Esse tipo de atitude hoje é visto como algo diferenciado. A exceção da regra. Exceção da regra, como é visto como uma virtude, quando na verdade isso é uma obrigação do ser humano. Claro que é. Né? Que nem aquela história do bandido, o bandido é preso, aí ele está lá, não, mas o senhor tem que ver que foi só um furtozinho. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou assassinando, como se isso fosse uma grande virtude. Quando, na verdade, não faz mais que sua obrigação, cara, não fazer isso. Não faz mais que tua obrigação como ser humano ser uma pessoa que respeite os outros, que não faça esse tipo de coisa. Né? Ou seja, vivemos hoje esse tipo de situação na sociedade que dá um peteleco, perdão os termos mais chulos, na fraternidade. O conhecimento aplicado e o processo iniciático atrelado te leva a uma comunhão. Essa comunhão te leva a uma fraternidade que te leva a uma irmandade. Fraternidade, ela é vivenciada num bem comum, evidentemente, né? No trato com o outro de uma forma gentil, simplesmente naquela questão relativa ao que eu não gosto que faço comigo, eu não vou fazer com os outros. Perfeito. Já começa por aí. Então, fraternidade e harmonia. Então, um convívio harmônico dentro desse tipo de conhecimento, principalmente, e na experiência da aplicação desse conhecimento que a iniciação te traz, é uma condição sine qua non você ser fraterno. Onde você tem o chamado
me fugiu. Aquela frase dos 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. Fraternidade é isso. Mexeu com um, mexeu com todos. Né? Ou seja, todos estão ali, são células, a fraternidade são células de um organismo. A fraternidade real que leva à irmandade desemboca na sinarquia. Opa, aí sim. Para mim, continua utópico ainda isso. Sinarquia. Pois é. Atualmente é utópico, mas sabemos que isso já ocorreu na história remota da humanidade, em algum momento da Atlântida, antes da queda, e que irá ocorrer novamente. Para a mentalidade materialista, hipermaterialista, consumista que nós temos hoje, e extremamente egóica, isso é uma utopia, evidentemente. Aliás, a maioria nem sabe o que significa sinarquia. Então, por exemplo, eu não gosto de falar de mim assim, mas hoje eu tenho a autocrítica de dizer que eu não poderia ser um ser sinárquico. Sim, nenhum de nós. Acho que sim. É isso que eu estou falando. Embora alguns de nós aspiremos a isso, com certeza. No nosso interior, isso. Você tem que estar preparado. O nosso eu, ele comunga com esse tipo de coisa. Na prática, hoje, isso ainda é totalmente inviável. Mas é o caminho natural, seja o tempo que tiver que levar, que a humanidade vai chegar no seu processo evolutivo, ao longo das raças raízes. Né? Agora, a fraternidade, independente da forma como ela deva acontecer, como qualquer outro processo, ele começa dentro de nós. A fraternidade começa dentro de nós. Da mesma forma que, vivendo no Kali Yuga, nós podemos criar um Satya Yuga, uma idade de ouro dentro de nós, expandir isso para o nosso entorno. Isso naturalmente vai se expandir à medida do que for preciso e necessário, de acordo com a sua escolha, evidentemente. Da mesma maneira, eu não posso esperar que todos sejam fraternos para que eu seja fraterno. Com certeza. Então, eu sendo fraterno, eu tendo essa postura, eu vivendo isso como verdade, em verdade, eu vou ser exemplo. Passando interiormente, de dentro para fora, que isso seja algo natural, que isso passe a ser da minha natureza, não me importa se o outro é fraterno ou não. Eu não estou sendo fraterno ou exercendo um auxílio, ou sendo amoroso, gentil, compassivo, porque eu tenha que ser, porque é bonito. Eu procuro me esforçar para que isso seja cada vez mais da minha natureza, normal em mim. O que o outro faz, se é da mesma forma ou não, isso é problema dele, não é meu. Estou fazendo a minha parte. Mas como semelhante atrai semelhante, frequência vibracional vai trazer uma frequência vibracional afim, quem estiver nessa frequência vai naturalmente se atrair. Assim como todas as circunstâncias e situações que estejam nesta frequência. Né? Nós falamos disso anos atrás, quando aludimos a formas de pensamento. Isso. Toda essa questão vai produzir formas de pensamento, que vão, por sua vez, atrair outras afim, formando o início de uma egrégora. E aí cada um sintoniza na sua, né? De acordo com a sua vibração. Tá aí. Exatamente, cada um na sua frequência. Quanto mais você agregar frequências, mais forte o processo fica, tanto para um lado, tanto para o outro. Porque energia não tem sexo. Não tem, isso. Boa, muito bem lembrado também. Né? Energia não tem sexo. Bem lembrado. Bem lembrado. Isso aí. Paulo, você tem mais alguma complementação, vamos dizer assim? Não, querido, eu acho que o mais importante, já foi dito, se você concordar comigo, já foi transmitido. Com certeza. Também não quero abusar da hora. Não, então, eu quero lhe agradecer de coração, você sabe, somos irmãos, você sabe que é sincero, né? De você estar aqui nesse dia festivo, a gente com essa comemoração dos 18 anos do Vida Inteligente, com o Pilares de Hermes também, nós estamos
acreditamos nós que estejamos fazendo a nossa parte. Não sei, pode ser que a gente não esteja, nunca se sabe, mas acreditamos que estamos fazendo alguma coisa boa em prol do próximo e de nós próprios, né? Cada vez que nós conversamos... O importante é trilhar o caminho, não pode parar. Exatamente, está aí. Então, isso é iniciação. Iniciação é impossível sem fraternidade. Totalmente. Meu querido amigo e irmão, fraterno abraço, tudo de bom e até uma próxima oportunidade, que não deve demorar. Para você também, Eustáquio, mais uma vez, parabéns pelos 18 anos. Muito obrigado. Sob os melhores e maiores auspícios do alto para você, para a sua família, para todos os seus, para o seu trabalho, assim extensivo a todos vocês que nos ouvem e nos prestigiam neste e em todos os momentos, como você mesmo fala, Eustáquio, feliz sempre a todos. Obrigado, Paulo. Um abraço. Tchau. Pô, que legal, né? Um dia muito especial, uma conversa muito especial. E a vocês que estão nos assistindo, tiveram paciência de nos ver até agora, muito obrigado por estarem conosco, caminhando conosco todo esse tempo, os que se aproximaram agora, os que se aproximarão. E é isso. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então é isso aí. Fraterno abraço, um feliz sempre e até o 19º aniversário, quem sabe. Tchau.